Nos tempos antigos, quando os profetas eram os mensageiros diretos de Deus, uma história intrigante emergiu. A história de um profeta, algumas palavras imprudentes e o surgimento surpreendente de duas ferozes criaturas. Hoje, veremos o mundo da antiguidade e descobrir as lições ocultas por trás da história de Eliseu e as duas ursas. No versículo 2, Reis 2:24, então Eliseu foi de lá até Betel. Enquanto caminhava, um grupo de jovens saiu da cidade e começou a zombar dele, chamando-o de nomes, dizendo coisas como: sobe seu careca, sobe careca. Eliseu se virou para trás, os viu e, em nome de Deus, pronunciou uma maldição sobre eles. Em seguida, duas ursas saíram da floresta e atacaram. E despedaçaram 42 dos jovens que estavam ameaçando o profeta Eliseu. Esse ataque dos ursos interrompeu a intenção maliciosa desse grupo de jovens covardes que não conseguiram causar danos ao profeta. Mas por que Deus fez isso? Na linguagem contemporânea, a palavra hebraica meninos, neste texto, se refere a jovens adultos, em vez de crianças, como algumas pessoas podem pensar. A palavra Naar foi usada para descrever vários indivíduos que claramente não eram crianças. Por exemplo, Isaac e José foram chamados de Naar quando já eram adultos. Gênesis 21:12 e Gênesis 41:12. Em outras passagens, essa palavra também é aplicada a homens adultos, alguns dos quais são referidos como rapazes. Perceba que Eliseu estava fazendo uma viagem sozinho e esses rapazes saíram da cidade atrás dele. A pergunta é: com que interesse esses rapazes o perseguiam? Para que finalidade um grupo tão numeroso de jovens se reúne para perseguir uma pessoa? Esperaram para abordar o profeta numa área mais deserta, com que objetivo? Além disso, esses jovens não eram simples crianças inocentes. Eram jovens problemáticos, comparáveis às gangues de rua de hoje em dia. Portanto, o profeta estava em perigo, pois o grupo que o ameaçava era grande. Note que a Bíblia menciona que 42 deles foram mortos, o que significa que era esse grupo de 42 que perseguia o profeta. Será que eles tinham boas intenções? Claramente não. Portanto, fica evidente que o profeta Eliseu estava em perigo e em grande desvantagem diante de um grupo de jovens mal-intencionados que planejavam fazer-lhe algum mal. Essa não foi uma ofensa insignificante, porque os jovens mostraram desrespeito por Eliseu. Uma vez que o profeta era o mensageiro de Deus para o seu povo, ao zombarem dele, estavam insultando Deus de maneira maliciosa por meio do seu representante. Isso nos leva a uma pergunta. Se Deus não tivesse agido de forma rápida, o que esse grupo poderia ter feito com Eliseu? Não seria injusto Deus defender um de seus servos contra jovens maldosos? A resposta é não, pois Deus prometeu proteger aqueles que o buscam, o conhecem e o amam. Como diz o Salmo 91:14-15, Eu, Deus, o livrarei, porque a mim se apegou. Mas também desafiaram a autoridade profética que Deus lhe havia concedido. Diante dessa ameaça, Eliseu tomou a decisão de invocar o nome do Senhor em oração. Ele agiu assim para mostrar a esses jovens e a qualquer outra pessoa que pudesse estar pensando em zombar de um homem de Deus como ele, que havia consequências para suas ações, de forma que não ousassem ameaçar a vida de outros servos de Deus. Afinal, se ele não tivessem respeito por alguém tão respeitado como Eliseu, poderiam representar uma ameaça para toda a comunidade de crentes. É óbvio que, ao zombarem desse homem de Deus, esses jovens mostraram claramente seu desrespeito por Deus. Tratar o Senhor dessa maneira é passível de punição com a morte. As Escrituras não dizem que Eliseu tenha pedido esse tipo de punição. Foi claramente um ato de julgamento divino contra aquele grupo perverso. Portanto, esses jovens não foram mortos por Deus apenas porque chamaram Eliseu de careca, mas sim porque ameaçaram covardemente tirar a vida dele. Portanto, não houve injustiça da parte de Deus. E este foi o primeiro vídeo do canal Cinema Bíblico. Espero que tenham gostado do vídeo.
Não se esqueçam de deixar o gostei e compartilhar com amigos e familiares. Desejo tudo de bom sempre.